E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o Rivendell. Então, inteligência artificial no Rivendell, né? Do sistema econômico que a gente viu no último vídeo. E lembrando, né, que Rivendell é um jogo novo, tá para inscrição na beta. Ele tá entrando na alpha ainda para depois ir pro beta fechado, né? Então, quem quiser escrever pro beta aí no segundo trimestre, né? Não, no segundo bimestre, acho que do ano já vai lançar a beta, né? E no fim, no terceiro semestre do ano vai lançar o jogo em si. Só para mostrar aqui um pouco relacionado às coisas que eu já estou meio que fazendo no Rivendell, né? Na verdade é por isso que eu comecei esses vídeos, porque realmente está tomando muito meu tempo ouvir falar sobre esse jogo, né? Então o site da guilda, né, que eu criei, La Sua Mãe, então um nome só cômico mesmo. Enfim, aí tem um pouco sobre a guild, uma guild totalmente ética que não pratica pecados sem motivos. Normalmente ela vai ser mais contratada pra guerra e tal, enfim, mais ou menos nesse sentido. Mas não vou explicar muito porque não tem muito a ver com o vídeo, né? Também os objetivos da guilda, que é dominar essas três áreas, se possível, né? Essas três ilhas que são um ponto estratégico no jogo. Ou esses três lugares aqui nesse mapa do jogo também, que é meio que uma estratégia de três guildas, né? Se aliando pra proteger essa área, né? Enfim. Que nesse jogo você tem aquela questão de dominar território e tal. Mas o nosso foco não vai ser esse, não vou falar sobre o jogo. Tem outros vídeos muito bem feitos já falando sobre isso, né? Sobre como o jogo funciona e tal. Até agora. Na versão atual, né? Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é falar sobre essa coisa que a gente falou no último vídeo. No último vídeo eu só falei por cima. Agora eu vou tentar dar uma coisa mais teórica, né? De como poderia ser feito, né? Que é essa parte aqui que fala no site. Na parte principal do site, na home, vai falar que toda a economia de Ravendell é dirigida inteiramente pelos jogadores, com sistemas de pacotes e navegação, né? Construídos com elementos de inteligência artificial autoequilibrado. Então, assim, vamos dividir em duas partes. Primeiro, sistemas de pacotes e navegação. Sistema de pacotes deve ter a ver com itens, enfim, sei lá, alguma coisa assim. E navegação provavelmente tem a ver com barcos que vai ter no game, enfim. Coisas importantes para você fazer as coisas no jogo. E que vão ser construídos, nesse caso o sistema de pacotes de navegação, com elementos de inteligência artificial que vão regular esse sistema. Então isso é o que o site fala. Então, que nem eu disse no outro vídeo, por cima, né? Nosso objetivo aqui é tentar explicar como poderia ser uma inteligência artificial. Não precisa ser só no Rivendell, né? A gente vai usar o Rivendell como exemplo específico, mas como poderia ser um exemplo de uso de inteligência artificial na economia de um jogo, de um org, por exemplo. E isso aqui é importante porque não é um assunto muito discutido nessa área. No canal aqui vocês viram, quem acompanha os vídeos sabe que a gente só fala praticamente de inteligência artificial recentemente. A gente fala também sobre outros assuntos, mas recentemente a gente tem falado muito sobre inteligência artificial nos games. Então esse assunto ele meio que deu uma... Assim, tá me dando um hype legal esse jogo, então eu quis falar sobre esse assunto, né? Sair um pouco das mesmices, né, e falar sobre um assunto diferente. Aí só mostrando, lembrando que essas coisas que eu vou falar aqui, já tem vídeo no canal sobre. Por exemplo, sobre o AlphaGo. No canal a gente explicou como o AlphaGo funciona, né? Através do artigo acadêmico da DeepMind, explicando como o AlphaGo funciona. Eles usam Reinforcement Learning, que é aprendizado de reforço, e um algoritmo chamado Monte Carlo, né? Tree Search, que é relacionado à árvore de pesquisa, que é o principal nesse jogo. Mas Reinforcement Learning também foi usado. Eu vou explicar o que Reinforcement Learning como funciona. Mas só para mostrar mais ou menos como funciona, pensa num sistema que ele vai ter recompensas e penalidades no jogo, né? Então, o sistema de IA, né? Ele vai ter recompensas quando ele fazer jogadas corretas, no caso do gol, né? Jogadas que levem à vitória e penalidades quando ele errar. E assim o sistema vai aprendendo com o tempo, né? Através de seus erros, né? O AlphaStar também, a gente falou no canal, a gente fez vídeo sobre o AlphaStar, no Inteligência Artificial nos Games. Também usa Reinforcement Learning,
e outra coisa chamada Long Short Term Memory, que eu já expliquei também nos vídeos do AlphaStar, não vou explicar aqui, não faz sentido. Então o AlphaStar que jogava StarCraft, né? E eu acho o AlphaStar, não, eu não acho. O AlphaStar é muito mais complexo que o AlphaGo. E foi lançado depois, na verdade, pela mesma empresa subsidiária da Google, né? Então, para jogar StarCraft, que é um jogo muito complexo, muito. Eu jogo, sou meio noob no StarCraft ainda, mas é um jogo bem complexo, assim. E ganhou de jogadores de nível internacional, tipo, dos melhores do mundo ganhou de lavada. Tipo, 5 partidas de lavada, como estamos demonstrando aí, né? Também tem a OpenAI 5, que jogava Dota 2. A gente não tem nenhuma inteligência artificial que joga League of Legends no nível desse daí, por exemplo. Mas acho que não está muito longe de fazer isso, né? A OpenAI, ela fez esse sistema, né? A OpenAI é meio que uma concorrente da DeepMind, mais ou menos. E eles fizeram esse sistema aí usando o Reinforcement Learning de novo. Então, normalmente em jogos você vai ver muito Reinforcement Learning. Muito. Não que Reinforcement Learning seja o principal, mas normalmente é muito usado em jogos. E Long Short Term Memory, né? Só que no exemplo do Ravendell, a gente não quer um bot assim, a gente não quer algo que jogue o jogo, a gente quer uma economia que use inteligência artificial para se autorregular, né? Então não tem muito a ver com não é nesse sentido que a gente quer usar, né? Estou usando alguns exemplos. Também tem vídeo no canal explicando como o OpenAI funciona. Eu acho que esses vídeos são os melhores porque eu acho que a OpenAI é o sistema que eles mais explicam, né? No artigo deles eles explicam muito como funciona, né? Então, OpenAI, né? Outra coisa importante é um framework relacionado a Reinforcement Learning, aprendizado de reforço, né? Lembrando que aprendizado de reforço, Reinforcement Learning, é um algoritmo, é um modelo de inteligência artificial, tá? Então sempre tenha isso em mente. Em jogos, né? Então, o OpenSP é uma ferramenta da DeepMind, que também pode ser usada em C++, embora seja exposta em Python, né? Então, as ferramentas também estão escritas em C++. E o jogo do Ravendell é em C++, então meio que já é um aliado aí na questão de você não ter que meio que replicar outro código de outra linguagem, né? Que demoraria mais para você fazer as coisas. Embora normalmente o código de inteligência artificial é pequeno, comparado a outras coisas. Aqui no próprio, na página do GitHub do OpenSPIL, desse framework de Reinforcement Learning, tem alguns jogos que já foram usados esse daí, né? Que você pode usar até como pré-teste, né? Não é pré-teste que fala. Eu não vou explicar para que como pode ser usado, para não forçar a mente de quem não conhece o assunto, né? Depende se nunca ouviu falar sobre Reinforcement Learning e tal. Mas enfim, os jogos aí que já foi usado, né? Tem o Go, tem o StarCraft, Blackjack, que é aquele jogo de cartas, Cliff Walk, alguns jogos que eu não conheço aí, Poker, Tic-Tac-Toe, enfim, vários jogos aí foram usados. Só que a questão é o que é Reinforcement Learning? O que isso significa? E por que seria o melhor modelo, na minha opinião, para usar na questão do Ravendell, da economia do Ravendell. Então, e daí vai ficar pro próximo vídeo. Vou tentar explicar mais ou menos como esse sistema econômico poderia funcionar. Lembrando que isso daqui, gente, é só uma explicação mais ou menos de como poderia ser feito, tá? Porque o objetivo desse canal é isso, falar sobre inteligência artificial e principalmente recentemente nos games. Então é um assunto bem assim legal, é um jogo que ainda não lançou e tal. Então é só uma teoria, né, como poderia ser feito. Não só no Revendell, mas também em outros jogos. Outros jogos, no caso. Enfim. No próximo vídeo a gente continua. Vai ser um pouco mais pesadinho, mais matemática e tal. Mas eu vou tentar explicar da melhor forma. Então, era isso. Até o próximo vídeo.